Querido e bondoso Deus, aqui estamos, Senhor, mais uma vez, diante da Tua presença, com o nosso coração cheio de gratidão, Pai. Mesmo tendo nós um coração infiel, mas o Senhor é Deus, e o Senhor é fiel para conosco. Obrigada pelas provas, Pai. Obrigada pela vida do teu servo, Roberto, que tem perseverado no Senhor. Obrigada pela mensagem que o Senhor deu a ele e que agora será transmitida a nós. Unja-nos com o teu óleo sagrado, por favor, Senhor. Seja o Senhor a continuar administrando essa sala. Conecte-nos completamente com o Senhor, com o teu reino. Por favor, Paizinho, perdoe os nossos pecados. Dá-nos aqui um momento de aprendizagem, como tem sido todos os dias. Em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Amém. Roberto, a boca é sua, mas a mensagem é do Senhor. Prossiga, meu irmão. Obrigado, Ana Júlia. Bom, muito obrigado a todos também por estarem aqui conosco, por ter a paciência. Vamos tentar avançar o mais rápido possível. Finalizemos no horário. Bom, vamos lá. Vou voltar para vocês uma tela aí. Então, a gente parou. Isso. Nós paramos bem no verso 23. Bem? Então, só uma recapitulação rápida. Daniel, ele está muito preocupado. 539 ali, 538, já passou-se um ano e as coisas não aconteceram do jeito que ele estava prevendo, do jeito que a Jeremias falou, né? É bom nós entendermos que Ciro, ele vem, né, e libera, e aí vai ter um conflito no capítulo 10. Tá? Então, essa liberação vai acontecer, mas depois vai ter aquele conflito entre o bem e o mal, que nós vamos ver a partir de amanhã. Mas Daniel fica preocupado, porque ele começa a ver a visão do capítulo 7. Vou dar uma voltadinha aqui. Então, ele começa 60 anos já foi, 538 chegou, nada acontece, Daniel não vê uma perspectiva do que está acontecendo. Para ele já devia ter resolvido, porque 70 anos já foi. E aí ele começa a lembrar de Daniel 7, onde tem lá os animais, o chifre pequeno, 1260 anos, tribunal 60. Depois ele lembra do capítulo 8, mesma coisa, o chifre que se engrandeceu, o templo, né? O templo seria purificado. Aqui é a ideia que Daniel está tendo. Por enquanto, Daniel entende isso. Aí ele começa a ficar com medo, porque ou é 1260 agora, ou é 2300 anos agora, não é mais 70. E aí Daniel se rende a uma oração, pedindo para que Deus, por misericórdia, não deixe que seu nome fosse desonrado, demorando tanto tempo para libertar seu povo. E aí acontece, depois disso, depois dessa oração, nós vimos vários pontos dela, que por ser muito amado, por ser alguém que fazia a vontade de Deus, o anjo Gabriel foi a ele para dar essa interpretação às 3 horas da tarde, ali no sacrifício da tarde. Com isso, olha que coisa maravilhosa, nós finalizamos no início de tuas súplicas veio a ordem, ou seja, Daniel nem tinha terminado de orar, e logo no momento em que ele começou a orar, já foi Gabriel ordenado a vir responder a Daniel. Nós tiramos muitas lições ontem desse capítulo, quem não assistiu, assiste lá no canal, pois agora nós vamos para a parte 2, que é a parte de importância muito grande para nós compreendermos o porquê somos adventistas, o porquê estamos nessa igreja. Bom, o anjo então aparece e diz aquilo que nós acabamos de ver. Ele queria instruir-me, falou comigo e disse: Daniel, agora sai
para fazer-te entender o sentido. No princípio das suas súplicas saiu a ordem, e eu vim para te declarar, porque és muito amado. Considera, pois, a coisa e entende a visão. E isso está corroborando com aquele finalzinho do Daniel 8, 26, 27. Então, lembre que Daniel 8, 26, 27, Daniel não entendeu. Bem, Daniel não entende esses dois versos, ele não entende 13 e 14, ele não entendeu a parte ouvida, a maré. Lembra? Nós falamos sobre maré e razão. Vamos explicar novamente rapidamente aqui. Razão é a totalidade da visão. Maré é uma parte dela. No caso, a parte ouvida. Ok? Então, a parte que ele viu ficou tranquilo. Ele entendeu tudo, está tudo certo. Agora, o que eu não entendi foi a parte ouvida. Ouvi, pois, um santo falar a outro santo. Até quando durará a assolação, o santuário sendo pisado, o santo sendo destruído? E aí vem e diz o santo, até 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. A melhor versão para isso não é nem purificado, é justificado. Mas nós vamos avançar aqui e vocês vão entendendo com o tempo. Bom, então o anjo aqui, só para vocês entenderem, que o Daniel 9, 22, 23 é para dar entendimento sobre o Daniel 8, 13 e 14. Bom, aí vai ajuntar tudo esse Daniel 8 e 9 para que Daniel não saia com dúvidas. Então, ali em Daniel 8, 26 e 27, a maré da tarde foi dita e é verdadeira. Tu, porém, preserva a visão toda, a razão, porque se refere a dias muito distantes. Eu, Daniel, enfraqueci, estive enfermo alguns dias, então me levantei e tratei do negócio do rei. Espantava-me com a visão da maré, ou seja, com a parte ouvida, e não havia quem entendesse. Aí lá no texto que a gente viu agora, visão está como? Maré, ou seja, Daniel não está sem entender razão, ele está sem entender maré. Colocamos aí em azul para vocês, para que vocês possam entender esses pontos. Não havia quem entendesse, entende agora o que você não conseguia entender, entende agora, no Daniel 9, a partir do verso 24. Ok? Então, a explicação dos 13 e 14 vai começar agora. Tudo bem que vai falar sobre 70 semanas, ou seja, as 70 semanas estão dentro dessas 2.300 tardes e manhãs. É uma profecia gigante com partes dentro. A gente vai explicar isso a partir de agora. Bom, vamos lá. Vamos ler, então, com as palavras no original, porque nós vamos precisar das palavras originais para que vocês possam entender. Agora vamos repetir esse texto com davar. Davar é palavra, tá? Ali está a ordem. Então, ó, saiu a ordem, davar. A coisa davar entende a visão. Então, davar significa isso, tá? A ordem. É uma palavra. A palavra veio até ele. E nós temos em Daniel 9, 24, uma palavra chamada hatak. Essa palavra hatak significa cortar, ou seja, vai ter um corte em algum momento. Por isso que nós vamos falar sobre 70 semanas. Então é o seguinte, ó, nós temos uma visão, Daniel, de 2.300 tardes e manhãs, 2.300 anos. Só que dentro dessa visão vai ter um corte de 70 semanas. Como que você sabe isso, Roberto? Tem esses três dicionários aí que todos eles são bem conceituados e todos colocam hatak, tá? Determinados ali como hatak, cortar, tá bom? Então, de fato, significa hatak, cortar. Vocês vão entender isso conforme a gente for. Vai ser bem didático aqui, tá bom? Então, vamos lá. Ó, nós vamos pôr a linha de tempo. Nós temos o bode, lembra que vai começar do carneiro, desculpa. Nós temos o carneiro. Então, começa a profecia das 2.300 tardes manhãs no carneiro. E aí, Templo de Salomão aqui, vamos colocar aqui só para Templo de Herodes, seja lá o que for, é o que Daniel estava entendendo até o momento. Ok? E aí o santuário seria purificado. Porque Daniel coloca essa purificação do santuário com a dos 70 anos que ele seria restaurado. Tá bem? Então, ele está confuso nisso. Bom? Então, a maré é isso. Hatak é um corte dentro
da visão. Tá? Então, 2.300 tardes e manhãs, ali está Ratak. Nesse Ratak, eu quero que vocês abram as Bíblias de vocês aí, em Daniel 9. Abram as Bíblias, porque nós vamos ter que ler os textos na própria Bíblia aqui, para a gente entender. Abram já deixam as Bíblias abertas em Daniel 9, a partir do verso 24. A partir do verso 24, tá? Então, ó, o 24 está dizendo o seguinte: 70 semanas são determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar o quê? Vamos lá. O que nós vamos fazer cessar? A transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer justiça eterna, para selar a visão e a profecia e para ungir os santos dos santos. Nós precisamos entender tudo isso aí. Tem pessoas que acreditam que fazer cessar a transgressão, dar fim aos pecados, expiar a iniquidade é a mesma coisa. Se fosse, não precisava falar as três. Concorda comigo? Se é tudo a mesma salada, por que vai colocar 3 palavras para distinguir essa coisa? Então, nós vamos ver que elas têm significados diferentes agora, tá bom? Então, ó, vamos lá, antes desse aqui. Primeiro eu vou explicar os dois primeiros. O terceiro a gente vai ver na própria palavra de Deus já. Então, ó, fazer cessar a transgressão. Isso é calapechar. A ideia é restringir a transgressão. Em quem isso aconteceu? Jesus, quando entra no Getsemane. Tá bom? Então, quando Jesus entra no Getsemane, ele recebe os nossos pecados. Ok? E aí, ele está restringindo a transgressão. Tá bem? Então, ele recebe todos os nossos pecados, que foi isso que matou Jesus, a gente já sabe. Então, ele recebe todos os nossos pecados, começa a suar sangue. Ok? Então, essa primeira fase já começa ali resolvendo quando Jesus adentra no Getsemane. Para dar fim aos pecados, Hatak, pôr um selo sobre os pecados. Tá? Então, esse para dar fim aos pecados, primeiro ali, é para restringir a transgressão. O segundo é para colocar um selo. Vamos supor, para vocês entenderem, é como se você tivesse um recipiente, você pegasse uma tampa, colocasse tudo dentro que você precisa, no caso o pecado, e colocasse uma tampa. Ou seja, é um selo, está selando. Isso aqui não vai dar mais problema para nós. Ok? Então é isso que Jesus fez. A ira de Deus foi oferecida a Cristo e ele não queria tomar essa ira, certo? Afasta de mim esse cálice, se possível. Só que aí ele diz o seguinte: mas seja feita a tua vontade. Ou seja, Cristo aceita o destino, aceita o selo. Deus então faz ele beber até o último gole. E ele foi tratado como eu e você merece, para que eu e você pudéssemos ser tratados como ele merece. Então é como se colocasse um selo em Cristo. Eu já vou mostrar um texto para vocês em João que mostra que Deus diz que Jesus foi selado. Tá bem? Então é um selo para que não tenhamos o pecado. Tá? Então Jesus vem aqui para restringir a transgressão e para dar fim aos pecados. Terceiro ponto: expiar a iniquidade. Nesse caso de expiar a iniquidade, alguém tem que morrer. Certo? A expiação é isso. Alguém tem que morrer para que eu possa viver. E aí é justamente onde Jesus entra na batalha e troca de lugar comigo, com você. Lá em Hebreus 9, 26 e 28, dá um resumo desses 3 primeiros passos. Então, pois então necessário seria ele ter sofrido com frequência desde a fundação do mundo. Mas agora, no fim do mundo, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si. E como os homens estão ordenados morrerem uma só vez, vindo depois do julgamento. Assim também Cristo ofereceu-se uma só vez para levar os pecados de muitos. E para aqueles que buscam, ele aparecerá pela segunda vez, sem pecado, para a salvação. Amém? Olha que bênção aqui. Então, meus irmãos, esses 3 pontos são coisas diferentes. Então, ó, primeiro, Jesus, ele restringe a transgressão, dá fim aos pecados, ou seja, coloca um selo nisso, e por último, ele vai
expiar todos esses processos para mim e para você. Ele vira o nosso sumo sacerdote, tá bem? Então, esses são os 3 primeiros passos ali de que Daniel está se referindo. Na verdade, o anjo está se referindo, que aqui é o anjo que está falando com Daniel. Depois, nós vamos para o próximo, que é trazer justiça eterna. O trazer justiça eterna, deixa eu voltar aqui, porque nós temos um texto em Romanos 3, 21, 22, que vai nos dar a luz sobre isso. Mas agora a justiça de Deus se manifestou sem a lei, tendo o testemunho da lei e dos profetas. A justiça de Deus, que é o quê? Pela fé de Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença. Nós também temos lá em Isaías 53, 11, ele verá o penoso trabalho de sua alma e estará satisfeito. Pelo seu conhecimento, meu justo servo justificará muitos, porque ele carregará as iniquidades deles. O que seria trazer a justiça eterna? É justamente a justiça de Cristo. Ok? Jesus justifica mediante o quê? A fé. Nós precisamos acreditar em Deus. Nós precisamos entender justiça de Cristo, entender justificação pela fé, para entendermos justamente o que Daniel viu aqui que o anjo quis trazer. Trazer a justiça eterna. Jesus fez isso. Depois nós temos selar a visão e a profecia. Só um minuto aqui, meus irmãos. Deixa eu ver. Bom, perfeito. É o celular dela aqui. Então, ó, selar a visão e a profecia. Que texto nós vamos usar para isso, Roberto? Vamos lá em Lucas 24, 19. A ele disse-lhes quais coisas, e eles lhe disseram a respeito de Jesus de Nazaré, que foi um profeta o quê? Poderoso, em feitos e palavras diante de Deus e de todo o povo. Ou seja, Jesus é o profeta, tá bem? É ele que vai selar essa visão e a profecia, porque ele é o profeta. A mesma coisa é quando Moisés diz lá em Deuteronômio 18, levantarei para eles um profeta dentre os seus irmãos, como tu, e colocarei as minhas palavras na sua boca, e ele lhes falará tudo o que lhe for ordenado. Que é Deus falando, certo? Eu levantarei um profeta. Que profeta é esse? Era Jesus. Isso aqui, Deuteronômio 18, 18, estava apontando para Cristo. E como saber, Roberto, que não pode ser um impostor? Porque poderia ser qualquer pessoa, né? Como que nós vamos saber? Será que tinha algum jeito de saber? Por isso que eles acabaram matando Jesus, porque eles não tinham como saber, pensou que era um falso profeta. O que vocês acham? Vocês acham que Deus não ia pensar nessas coisas? Talvez vai vir um falso profeta aí e a gente vai ser enganado. Como que vocês veem essas coisas? Vamos lá para vocês entenderem. Havia uma profecia certíssima de tudo o que ia acontecer. Só que esse livro é maravilhoso, tá? Para vocês que querem entender todas as nuances, todas as coisas de tempo, é esse livro que mostra os segundos que Jesus entrou. O Thiago Helck está refazendo, vai refazer a partir do meio do ano, então acredito que até o ano que vem vai ter novamente o livro, tá? Porque ele teve que, e acabou os livros dele, e aí ele vai refazer para nós, ok? Então, mais para frente, quem sabe, nós adquirimos. Eu ainda não consegui adquirir o livro, mas já falei com ele, ele já guardou o meu. Então, vamos lá, ó. A maldição preferida pelos rabis, que Ellen White se refere, encontra-se no Tratado de Sinédrio de 97, lá no Talmud. E olha o que o Talmud diz. Malditos sejam os ossos daquele que calcula o fim. Ou seja, colocar uma maldição para quem tentasse calcular o que nós estamos tentando. Por exemplo, bater 2.300 tardes e manhãs, fazer todas essas nuances. Quem fizesse isso era maldito, ou seja, o próprio povo ali, o próprio pessoal do sacerdócio, esse povo todo, ele colocou uma restrição para o pessoal não ir entender a profecia, ok? Só que como nós sabemos que isso aconteceu? Porque teve 3 magos que conseguiram resolver essa situação. Como que os magos sabiam e o povo de Deus não sabia?
Como isso é possível? Então, os magos fazem com que, de fato, foi algo pensado. O pessoal não queria entender essas coisas. O pessoal muitas vezes falava, não, profecia, nós temos que pregar Jesus. Não temos que pregar profecia, não. Vamos pregar Jesus. Profecia a gente vê depois, isso aí não tem muita importância. E nessa, o inimigo conseguiu fazer com que eles não acreditassem que Jesus era o Messias. Ou seja, 3 magos que não eram judeus conseguiram chegar até Cristo. E os judeus que deveriam ter tudo na ponta da língua, tá? Porque Jeremias falou, Isaías falou, eles não tinham essa ideia, ok? Então, meus irmãos, foi colocado um maldito. Quem entendesse, quem fosse tentar descobrir se Jesus era o profeta verdadeiro ou não, era maldito na boca dos líderes. Levando isso, vamos para João 6,27, que é aquela parte que eu falei do selo para vocês. Tá? Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que dura para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a ele Deus, o Pai, o selou. Tá vendo? Então, o Pai o selou. Espero que vocês tenham entendendo aí. Então, das 6 que nós falamos, só está faltando uma. Então, fazer cessar a transgressão, Getsemane, dar fim aos pecados foi no mesmo momento. Então, quando Deus recebe todos os nossos pecados, Deus os sela, ok? Ele expia, então, a nossa iniquidade, traz justiça eterna, sela a visão e a profecia, porque ele é o profeta de que foi falado todas as coisas, e só está faltando ungir o Santo dos Santos, e aí vocês já viram também, lá quem assistiu a série do Santuário, viu que Jesus, quando ele resolve todas as questões aqui, ele sobe, unge o santuário e desce para ficar com os discípulos, tá bom? Se alguém de vocês tiver algum erro, alguma coisa nesse sentido, se vocês tiverem alguma dúvida, nós vamos ter, se eu não me engano, quando nós falamos sobre isso, acho que foi o dia 21, ou foi o dia 21 ou foi o dia 22 lá do santuário, tá bom? Vamos avançar então. Daniel 9, 25 a 27. Porque nós agora, irmãos, temos que entender todas essas nuances e Jesus tinha tudo matemático, tá? Antes de nós falarmos sobre a data em si, ok? Nós vamos mostrar para você o que de fato iria acontecer em cada ponto. Então, vocês precisam se familiarizar com os pontos para depois a gente entrar com as datas, tá bom? Então, vamos entrar com os pontos. A parte de ungir o santuário está lá em Êxodo 49, tá? Da mesma forma que Moisés ungiu no Êxodo 49, Jesus também tinha que ungir. Vamos lá. Saiba, portanto, e entenda que desde a saída do mandamento de restaurar e construir Jerusalém até o Messias, o príncipe, será 7 semanas. E 62 semanas a rua será construída novamente, o muro, o mesmo em tempos tenebrosos. O que seria isso? Por exemplo, vai ter um decreto, teve 3, tá? Teve 3 decretos, só que o último decreto aconteceu exatamente o do texto que Daniel acabou de receber. Então, no Êxodo 9, Daniel 9, 25, cumpre-se aquela parte, restauração e construção de Jerusalém. O que acontece aqui? Por que tempos tenebrosos? Meus irmãos, esses tempos tenebrosos era porque tinha problema. Isso foi na época de Esdras. E, olha, tinha problema dentro, o próprio povo de Israel estava dando problema, tinha Sambalá, Tobias, todo aquele povo fora. Então, meus irmãos, a coisa era feia, ok? Eles não queriam deixar isso ser construído de jeito nenhum. E vocês sabem bem o porquê. Porque Satanás passou todo o período do Velho Testamento tentando não deixar que Jesus nascesse. Então, novamente, ele tentou arrumar um jeito. Porque se o santuário, como o Caio falou ontem, se o santuário não é restaurado, se Jerusalém não restaura, se as coisas não acontecem do jeito que tinha que acontecer, como que Jesus viria? Então, Satanás, logicamente, fez de tudo para não deixar com que isso acontecesse. Então, aí vem tempos angustiosos, mas Deus resolveria a situação, né? Aqui diz, e após 62 semanas, o Messias será cortado, porém não por si mesmo, e o povo do príncipe que virá destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será como uma inundação,
e até o final da guerra, desolações estão determinadas. E ele confirmará o pacto com muito por 1 semana, e no meio da semana ele fará cessar o sacrifício e oblação, e pela disseminação das abominações ele a desolará, até a consumação, e aquilo determinado será derramado sobre o desolado. Agora vamos entender isso aqui. Nós vimos que Jerusalém, na última semana, a cidade incrível, né, que muitas vezes foi destruída e foi reconstruída, ela será a cidade, como eu disse para vocês ontem, Zacarias 14:4 diz que será a nova Jerusalém, será assentada justamente em Jerusalém. E nós temos aqui a aliança. No fim da aliança, a aliança terá um novo começo, né? No capítulo 9. Isso está em Mateus 26:28. Por quê? Se vocês pegarem os nossos temas lá de santuário, por isso que era importante que todos tivessem assistido o santuário. Nós falamos que Jesus é rei por 2 vezes, rei da glória e rei da graça, certo? Então, Jesus é rei da graça e ele será o rei da glória quando voltar para nos buscar. Então, ele cumpre a primeira aliança e vai cumprir a segunda aliança, tá bem? Tem pessoas dentro do Adventismo que acreditam em uma aliança só. Nós vamos entender isso, vai ter uma irmã, tá? Agora, no mês de março, uma amiga minha, a Nayara, ela vai falar sobre as alianças, tá bom? Nós vamos entender esses pontos perfeitamente. Questões aqui. Marcos 1:14-15 fala sobre o reino da graça. Mateus 25:31 fala sobre o reino da glória. Tá bom? Então, assim, Jesus, como Moisés, vai no monte. Lembra que Jesus subiu no monte, lá no Mateus 5, e começou a fazer o sermão do monte? Ou seja, Moisés fez isso no Sinai também. Ok? Então, vocês veem que Moisés e Jesus têm uma interligação. A vida de Moisés, desde o começo até o fim, também, ali do começo, ele foi perseguido pelo Egito, Jesus também. Então, teve várias nuances que Moisés e Jesus tiveram. Ambos foram intercessores, ambos ungiram o santuário, ambos compactuaram com uma aliança, tá bem? Então, Moisés é muito tipo de Cristo. Tanto que em Hebreus diz que Jesus é o segundo Moisés, tá bem? Então, Jesus faz lá no monte o seu sermão com seus discípulos e essa mensagem iria até Estevão. E quando chegasse em Estevão, seria novamente rejeitada. Vocês vão ver já já que Estevão, ele começa a contar lá em Atos 7 toda a história do povo, desde o Gênesis. Ele sai contando a Bíblia, ou seja, ele está fazendo um juízo e aquele juízo teria um fim. Nós já vamos explicar para vocês. Então vamos lá para nós entendermos aqui. Saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém. Nós temos Jesus, certo? Que nesse meio ele seria batizado. Então, 7 semanas, mais 62 semanas, mais uma semana. Daria o quê? 70 semanas. Que seriam, em anos, 490 anos, porque uma semana tem 7 dias, certo? Então, 7 vezes 7, 49. 49 né, dá 490 anos, tá bem? Isso aqui não é difícil vocês entenderem, é no processo de ano, como a gente falou, mas eu já vou explicar para vocês melhor já já. Então, são 70 semanas. Eu não coloquei, vamos colocar a morte quando Jesus será morto aqui. Vamos supor que a gente não saiba aonde foi isso aqui, tá bom? Porque Daniel está recebendo as coisas do anjo e ainda está processando, tá bem? Então, Daniel está tentando processar. Então, ó, para a cabeça de Daniel é isso que vai acontecer. Ele falou sobre a ordem para restaurar e edificar Jerusalém. Ele falou sobre o batismo. Ele falou sobre a morte. E ele falou que o santuário seria purificado. Então, para Daniel, ó, a coisa vai acontecer aqui, desse jeito. Aí, começa a se explicar melhor. Por quê? Eu coloquei um fogo aqui para que vocês possam entender que o santuário seria destruído. O texto diz que o santuário seria destruído e não restaurado. Aí, ó, nós, depois que o texto anda um pouco, diz que Jesus, então, faria o quê? Faria cessar no meio da última semana. Ou seja, uma semana tem 7 dias, 7 dias vezes profético são 7 anos, então 7 anos dividido por 2 dá 3 anos e meio para cada, certo? Então, 3 anos e meio, Jesus o quê? Faria cessar a oblação, faria cessar o sacrifício, e depois teria mais 3 anos e meio, que seria o fim das 70 semanas.
que essas 70 semanas seria o quê? Para o povo. Lembre que no texto ele diz, isso aqui é para o teu povo, Daniel. As 2.300 tardes e semanas não é para vocês. Isso aqui é outra coisa. Agora, para o teu povo, aquilo que o teu povo precisa entender é isso aqui. Então, meus irmãos, fariseus, saduceus, todo aquele povo, liderança, tudo sabia o que tinha que fazer, sabia como seria. Daniel deixou bem claro isso, o anjo explicou, detalhou para Daniel, detalhou para Jeremias, detalhou para Isaías, tudo estava cronometrado, tudo estava certo. Eles não acreditaram porque eles não quiseram, ok? E muitos de nós estamos caindo nos mesmos erros. Talvez nós estamos dentro da igreja adventista e nem sabemos explicar como que o movimento surgiu em 1844. Tá bem? Então, temos que tomar muito cuidado para não ser essas pessoas que não vamos entender de profecia, não. Profecia não tem nada a ver. Ok? Então, agora que vocês estão entendendo um pouco do que iria acontecer, saída da ordem, batismo, morte e o santuário destruído. Vamos colocar as datas agora. Então, princípio de ano, já falamos para vocês que quando aconteceu aqui, por exemplo, em Números 14, vossos filhos serão pastores neste deserto 40 anos e levarão sobre si as vossas infidelidades, até que o vosso cadáver se consuma neste deserto, segundo o número dos dias em que espiaste a terra. Eles espiaram 40 dias, ficariam o quê? Cada dia representando um ano, ficaria 40 anos. Levarei sobre vós as vossas iniquidades 40 anos e tereis experiência do meu desagrado. E nós temos também o invertido, né? Lá em Ezequiel, também pode ser que ano seja dias. Como nós estamos se referindo a dias, a semanas, que semanas são feitas de dias e não de anos, então temos que usar números na equação, porque é algo profético. Todas as vezes que tem algo profético, dias são anos, ok? Então vamos lá para vocês entenderem agora. Então, em 457 a.C., né, Artaxerxes, ele dá um decreto final. Já tinha sido de Ciro, lembra de Ciro? Houve o decreto de Ciro. E todos os três são importantes, tá bom, meus irmãos? Não é só o último. O decreto de Ciro, ele libera aqui os judeus, tá bom? É bem na época de Daniel. Então, ele libera os judeus, só que acontece que tem aquela briga. Em algum momento, ele vai restringir isso. Então, não vai ser restaurado e edificado Jerusalém. Por mais que ele falou, no fim não aconteceu. Então, não contamos como se fosse esse o decreto para 2.300 tardes e manhãs. Depois, Dario III também, aquele Dario que perdeu para Alexandre o Grande, ele também promulga um decreto, tá bem? O que acontece? Tem um falso esmerde que aparece no trono do nada, tá? Ele usurpa o trono e ele cancela a construção do templo, tá bom? Então ele fala, ninguém vai construir nada. Chega de gracinha aqui. Vocês vão ser meu subordinado e acabou. Aí ele acaba sendo destronado. Dario entra no trono, verifica que Ciro tinha liberado a construção e libera reconstruir novamente. Só que novamente, mais à frente, isso é eliminado. Não consegue ser restaurado e edificado. Então, nós também não contamos com esse segundo decreto sendo para o início das 2.300 tardes e manhãs. Agora, o terceiro decreto, que foi de Artaxerxes, esse sim, o santuário foi restaurado e foi edificado. Logo, esse é o decreto que nós contamos para iniciar a contagem que Daniel diz no verso 26, tá bem? Então, sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém, até o ungido. Quando diz ungido, ao príncipe 7 semanas e 62 semanas. As praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Então, aqui está falando sobre o quê? Do momento em que restauraram Jerusalém até o batismo de Jesus, são 79 ali semanas. Ou 69 semanas. Tá bom? Então, 69 semanas dá 483 anos. Ok? Aí vem o batismo de Jesus no ano 27. E nós temos também o final da profecia que cairia
no ano 34. Por que o ano 34, Roberto? Porque 490 anos depois de 457 bate 34 depois de Cristo. Então, agora a gente já está indo do antes para depois, ok? Antes de Cristo para depois de Cristo. No meio disso, Jesus morre, ok? Então, no meio disso, dessa semana, dessa última semana, Jesus morre. Então, ele morre no ano 31. As igrejas começam do ano 31 para frente, tá bom? A primeira igreja do Apocalipse é do ano 31 ao ano 100, e assim por diante. Então, as profecias, trombeta, selo, tudo inicia-se do ano 31 para frente. Mas nós vamos entender isso lá no Apocalipse. Quando acontece o ano 34, do nosso querido Estevão morrer apedrejado, Estevão está contando a história do povo. E conforme ele vai contando essa história do povo, Estevão está fazendo um juízo ali. Um juízo, o juízo dele é um juízo condenatório. Olha, vocês sabiam disso, ó, vocês sabiam do Gênesis, do Êxodo, do Levítico, dos Números, do Deuteronômio. E aí ele foi contando toda a Bíblia. E aí ele vai contando toda a Bíblia. E aí ele chega em Daniel e fala sobre Daniel. Vocês sabiam disso, vocês sabiam daquilo. E vai até chegar ali nele. Ele conta tudo. E o povo fez o quê? O povo rejeitou novamente. Então, o cálice subiu, a ira de Deus, a paciência de Deus também finalizou, e aí Deus, de fato, cumpre as 70 semanas. Esse povo não vai ser mais, e agora vai ser os gentios. E Paulo, que estava nesse apedrejamento, só que não, ele não jogou pedra, mas ele segurou todas as roupas das pessoas que mataram Estevão. E ali Paulo viu Estevão morrendo, cantando, feliz, e aquilo impactou Paulo. E depois Jesus vem a Paulo e Paulo vira o apóstolo dos gentios. A pessoa de Paulo foi a que mais escreveu coisas no Novo Testamento. Paulo fez algo assim incrível, né? Logicamente inspirado pelo Espírito Santo, de nós termos o Novo Testamento. Paulo tem mais aí de 70% do Novo Testamento escrito, meus irmãos. Então, Deus trabalha de formas incríveis. E aí, quando isso acontece, Estevão diz, olha, vai acontecer alguma coisa. Porque Jesus disse. Olha o que Jesus disse. Isso aqui vai acabar em 1844, a partir do momento que nós sabemos que 457 é o início. Vocês colocam 2.300 tardes e manhãs, 2.300 anos, vai bater em 1844. Com isso, meus irmãos, o santuário seria purificado, ou justificado, ou restaurado. Eu queria só que vocês abrissem as Bíblias rapidamente de vocês em Lucas 21, 20 a 24. Por que é importante nós entendermos isso aqui? Porque Jesus falou do que Estevão falou. Tá bem? O próprio Jesus diz o que seria o fim dessa condenação. Então vamos lá em Lucas. Lucas 21, de 20 a 24. Diz o seguinte: quando virdes Jerusalém cercada de exército, então sabei que é chegada a sua o quê? A sua desolação. Vocês não ouviram Estevão? Agora o juízo vai ser, de fato, colocado em prática. Então deixai os que estiverem na Judeia fugirem para os montes. Deixai os que estiverem no meio dela saírem, e não deixai os que estiverem no campo entrar nela. Porque estes são os dias da vingança, para que tudo o que está escrito seja o quê? Seja cumprido. O que está escrito, meus irmãos? Aquilo que Daniel escreveu. Aquilo que o anjo falou para Daniel tinha que se cumprir. Mas ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias, porque haverá grande aflição na terra e a ira sobre este povo. E eles cairão ao fio da espada e serão levados cativos para todas as nações. E Jerusalém será pisada pelos gentios, até que o tempo dos gentios se complete. Ou seja, meus irmãos, o próprio Jesus falou que por eles negarem o que Daniel falou, por eles negarem o que todos os profetas falaram no Velho Testamento, Jerusalém seria novamente destruída. Agora,
não teria santuário terrestre. Ou seja, qual é o santuário que as 2.300 tardes e manhãs está falando? Se não tem santuário na terra, só pode ser um santuário que existe. E esse é o santuário celestial. Porque muitas pessoas podem achar, não, mas aí poderia ser o santuário, poderia ser destruído em 1844. Mas não tinha santuário para destruir. Ele foi destruído no ano 70. Cumprindo-se a profecia à risca. Nós vimos aqui que ele faria ele faria uma aliança com muitos. E esse muitos é eu e você, meus irmãos. Agora nós temos uma aliança, aquela aliança abraâmica. Por mais que aquela aliança, vocês vão entender sobre as alianças, eu não vou entrar nesses méritos, porque vocês precisam, vai ter 2 dias para nós entendermos ponto a ponto das alianças com a irmã Nayara. Mas é muito importante nós entendermos as questões da aliança, porque Jesus fez as alianças para que eu e você pudéssemos estar com ele muito em breve. Quem ouviu o que Jesus falou em Lucas 21, correu para Antioquia, que é onde nós temos as Bíblias hoje. Então, por exemplo, se os discípulos foram para Antioquia, para aquela parte da Turquia ali, da Síria, se eles foram para aquela região, e eu encontro inscritos lá no Egito, ou que nem acharam um inscrito desses dias de Alexandria, essa Bíblia pode ser verdadeira? O que uma Bíblia, o que os cristãos iam fazer no Egito, um país pagão? Então, aqueles textos aqui, receptos ou não, do ano 70 para cima, meus irmãos, os discípulos foram para Síria, para aquela região da Turquia. Então, as Bíblias que vêm daquela região, né, os manuscritos que são achados nessa região, são mais tem mais probabilidade de ser os discípulos que acabaram escondendo lá, ok? E quando é achado em locais que é meio suspeito, a gente tem que ficar com o pé atrás, tá bem? Não tem sentido nenhum ter uma Bíblia em Alexandria, certo? Sendo que em nenhum momento eles desceram para lá, tá bem? Então, meus irmãos, eu queria só fazer um apelo final, só recapitulando para ficar gravado na cabeça de vocês. Isso daqui, se vocês quiserem, eu vou mandar também um vídeo explicando ponto por ponto das 2.300 tardes e manhãs. Vocês assistam um vídeo no canal do Thiago Helker. Lá ele vai explicar ponto por ponto os 3 decretos. Será que é importante mesmo? Vocês vão ver, tá tudo explicadinho, detalhado. Aqui nós não temos tempo para abordar tantas coisas, mas eu vou mandar esse vídeo para vocês lá agora, daqui a pouco, quando acabar a sala, eu já mando o vídeo para que vocês possam assistir durante o dia. Então, terceiro decreto de Artaxerxes, saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém, 457. Depois disso, vem o batismo de Jesus no ano 27. Jesus, então, morre no meio dessa semana final, no ano 31. No ano 34, Estevão é morto, porque ele faz um juízo condenatório. O povo não gosta do juízo e, ao invés de se arrepender, se reconciliar, tentar parar com as coisas, não. Eles matam Estevão e assim cumpre-se as 70 semanas. Eles rejeitaram o filho e agora rejeitaram o primeiro mártir. Esse é o primeiro seguidor de Cristo, certo? Morre nessa semana do ano 34. Então, a partir do ano 34, no ano 70, acontece aquilo que Estevão e aquilo que Daniel recebeu do anjo, de que o santuário seria destruído totalmente. Como isso ocorreu, Roberto? Primeiro, Roma vem, né, com Tito e ele cerca ali. Ele cercou, só que aconteceu alguma coisa e ele saiu do cerco. E aí eles voltaram. Então todo mundo achou, olha aí, tá vendo? Não vai acontecer nada, não. Aquela profecia de Daniel é uma furada. Tá vendo? Eles já foram embora, não vai acontecer nada. Depois eles continuaram com sua vida normal. Nem aí por que aconteceria. Depois vem Vespasiano e destrói tudo. Mais de 1 milhão de judeus morreu naquele dia. Santuário despedaçado. Olha, meus irmãos, foi uma catástrofe assim das gigantescas. E Jesus diz que isso é uma aplicação dupla, pois nós sofreremos novamente as mesmas coisas. Então, meus irmãos, não sabemos quando esse cerco vai aparecer, mas nós temos que ficar atento para o que será que é esse cerco? Será? Muitas pessoas falaram, olha, a pandemia é o cerco. Só que agora,
Não, pode ser, né? Agora tá todo mundo voltando ao normal, todo mundo tranquilo, todo mundo fazendo alguma coisa. O que será que é esse selo? Não sei o que é esse selo. Esse selo não. Esse cerco. Não sei o que será esse cerco, meus irmãos, mas nós precisamos estar atentos, porque o cerco vai se repetir. Depois vai ter um tempo de paz, o que? O cerco vai ser retirado. E quando esse cerco for retirado, ele vai voltar com toda a força para fazer cumprir o que a Bíblia diz. Então, nós vamos ver mais sobre isso lá no Apocalipse. Espero que eu peço aos irmãos que orem por esse ano nosso. Tem muita coisa boa que nós vamos estar aí tentando trazer para vocês. O inimigo está irado, mas nós estamos com Deus, que é maior do que tudo e todos. Meus irmãos, eu quero falar o último texto para vocês, que é um apelo para que nós reflitamos hoje. Enquanto o juízo investigativo prosseguir no céu, enquanto os pecados dos crentes arrependidos estão sendo removidos do santuário, deve haver uma obra especial de purificação ou de afastamento do pecado entre o povo de Deus na terra. Esta obra é mais clara apresentada na mensagem do capítulo 14 de Apocalipse. O que seria o capítulo 14 de Apocalipse, meu irmão? Isso chega no arrepio. É o 144. Esse texto está nos dizendo que enquanto há juízo investigativo, nós ainda temos chance. O juízo está acontecendo, meus irmãos. Eu e você ainda temos como tomar a decisão ao lado de Deus. Mas esse juízo vai finalizar. E quando isso acontecer, acabou. Não temos mais decisão nenhuma a tomar, pois já vai estar definido se estamos salvos ou não. Um outro ponto que esse texto nos mostra é que não podemos viver de qualquer jeito. Porque enquanto o juízo investigativo está no céu acontecendo, nós temos que tomar a decisão de se afastar do pecado. Porque Deus, Jesus está purificando o santuário. Só que como ele consegue purificar o santuário se não para de chegar coisa lá para ele? Purificar. Então não adianta. Ele vai ficar lá, vai ficar lá, vai ficar lá, vai ficar lá. E o texto é bem claro em dizer que nós precisamos se afastar do pecado. Nós precisamos nos purificar do pecado. Nós precisamos estar mantendo o santuário sem chegar coisas lá, para que Jesus possa resolver a situação mais rapidamente. E nós precisamos ser um dos 144 mil. Não importa se é literal, se é simbólico. Não importa. O importante é que eu e você precisamos estar no meio, independente do que seja. E esse capítulo 9 é muito importante para nós entendermos. Daniel era muito amado. Daniel fazia a vontade de Deus. Ele recebeu a resposta da sua oração sem terminar a oração. Ele soube tudo o que iria acontecer, porque o anjo Gabriel falou tudo para ele que deveria ser falado. Ele entendeu a visão ali para o seu povo, que infelizmente negou a Cristo. Viu Jesus face a face. Viu Jesus fazendo milagres. Viu Jesus fazendo tudo aquilo de maravilhoso que eu e você já vimos na palavra de Deus. Já lemos, tenho certeza aqui que nós todos já devem ter lido mais de 10 vezes os evangelhos, 5, 10 vezes os evangelhos. Nós conhecemos a vida de Jesus. Eles viram Jesus e eles negaram Jesus. Que eu e você também não sejamos como aquela liderança, como aquele povo que viu a bênção maior de todas as bênçãos e eles negligenciaram. E Deus é tão misericordioso que mesmo depois de matar o seu filho, ele ainda deu 3 anos e meio de misericórdia para esse povo. 3 anos e meio pregando, falando para eles. E Estevão era um exemplo. E por ser um exemplo, ele foi morto. Então, meus irmãos, não fique achando que eu sigo a Cristo e vou ter uma vida boa. Isso não existe, né? Daniel foi para a cova dos leões. Os amigos foram para a fornalha. Estevão foi morto, apedrejado. Mas todos eles honraram e bendizeram o nome de Deus, em meio à face da morte. E muitas pessoas falam, mas na Bíblia, Roberto, é mamão, na Bíblia é fácil. Vejam a história. Pessoas passaram 1260 anos morrendo queimadas em praça pública, sendo jogadas em coliseus com leões para serem comidos pelos leões. Vendo filhos, parentes sendo mortos na sua frente. Sendo crucificado em cruzes de cabeça para baixo. Sendo crucificado do jeito que fosse, sendo cortado ao meio. Meus irmãos, nós não passamos nem a unha do dedo do que vamos ter que passar. E se nós não estamos conseguindo se manter firmes,
nessas pequenas coisinhas que nós passamos, talvez uma sala que não abriu no horário, ou porque nós caímos, ou porque o meu carro foi, eu bati o carro, ou alguém bateu em mim, ou sei lá, qualquer coisa que vocês acham que é muito grande para vocês suportar, não é o que vamos passar. Então, o meu apelo é que nós se apeguemos mais a Deus, pois o que vai acontecer muito em breve, meus irmãos, nós só vamos conseguir passar por isso se nós estivermos mais muito interligados com Cristo. Muito interligados com Cristo. Senão a gente não vai conseguir. Que Deus abençoe a cada um de nós. Que essa mensagem possa entrar em nosso coração de que nós precisamos fazer a nossa parte, que é se entregar a Deus e deixar que Ele mude a nossa vida. Deus os abençoe. Uma ótima semana a todos. Amém. Deus seja louvado. Nós vamos agora encerrar esse primeiro bloco e eu quero ver as mãozinhas levantadas aí para a oração. O irmão Márcio, seu microfone está aberto, você gostaria de orar? Roberto, você pode fazer uma oração? Oremos. Irmão Márcio, você pode fazer a segunda oração? Posso? Podemos? Louvado seja Deus. Roberto, você faz a primeira, o irmão Márcio a segunda, e a irmã Miriam Natália fará a oração cantada para a honra e glória do nosso Deus. E em seguida seguiremos para as considerações, se for possível. Vamos conversar. Querido e amado Deus, primeiramente, Pai, queremos mostrar a nossa natureza imunda, a nossa natureza que quer ser muitas vezes melhor do que os outros, a nossa natureza que às vezes quer negligenciar coisas que deveríamos estar dando mais ouvidos, mas como somos falhos, Pai. Como somos pessoas que vão de encontro ao mal. Pai querido, mas o Senhor é bem. O Senhor é o tanto querer quanto efetuar em nós. Precisamos só abrir a porta do nosso coração e é tão difícil fazer isso. Nós somos Laodiceia e lá diz que o Senhor está à porta. Ou seja, se o Senhor está na porta batendo, é porque o Senhor não está dentro. Misericórdia. Misericórdia. Que nós, como Laodiceias, que somos mais mornos e seremos, infelizmente, muito vomitados de tua boca. Pai querido, tenha misericórdia de cada um de nós, para que possamos fazer a tua obra, para que possamos estar mais próximo de ti, interligados contigo, pois o Senhor venceu aqui nessa terra porque estava interligado com o Pai. E nós precisamos estar interligados contigo, Senhor, para passarmos por todas as provas, não importe a prova que seja, se seja pequena, grande, talvez no ato de beber, comer, há coisas que parecem ser simples, boba, mas sabemos que o Senhor quer o melhor para cada um de nós. Nada que o Senhor restringe é para o nosso mal, e sim para o nosso bem. Queremos agradecer a dádiva que o Senhor deu, o seu Filho, para salvar a cada um de nós. Pois, Pai querido, sem Jesus ter passado o que passou, nós não estaríamos aqui. E queremos agradecer ao Senhor por essa dádiva, a maior dádiva de todas, a dádiva que nos dá a esperança de estarmos contigo muito em breve. Pai querido, fique com essa sala. Fique com as pessoas da sala, do YouTube também. Fique com os nossos ministérios, com as nossas famílias. Nos perdoe os nossos pecados, Pai. Vários pecados, muitas coisas acontecendo. Muitas vezes temos falta de fé. Somos pessoas que estamos aqui, estamos ali, estamos fazendo a obra, mas quando vem um percalço a gente desmorece. Pai querido, somos falhos, mas queremos ser fortes em Ti. Queremos a Tua justiça em cada um de nós. Queremos conseguir defender as nossas doutrinas, as nossas crenças, defender a igreja verdadeira que o Senhor instituiu e não o homem. Nós somos a única igreja com data, hora e dia marcado. Isso é mais uma dádiva que o Senhor proporcionou para nós.
E, infelizmente, nós estamos jogando no ralo, muitas das vezes, as bênçãos que o Senhor proporciona para nós. Tenha misericórdia de cada um de nós. Nos purifique, Senhor. Nos ajude a cumprirmos o apelo que foi feito de afastamento do pecado. De pensarmos, Senhor, isso daqui vai me levar para um lugar que eu não quero ir. Então eu não vou fazer. Eu vou para esse lugar aqui, pela honra e glória do seu santo nome. Porque de bom nada nós podemos fazer. Se Jesus diz de mim nada podeis fazer, nada poderia fazer, imagine nós, trapo de imundícia que somos, meu Pai. Mas confiamos em tua força. Fique conosco durante essa semana. Estamos indo amanhã para o capítulo 10. Falta 3 capítulos, alguns dias, pois ainda temos coisas muito importantes para ver. Que o seu Santo Espírito, Pai, esteja com cada um de nós, nos ajudando a entender e a colocarmos em prática tudo o que estamos vendo. Muito obrigado mais uma vez por tudo que o Senhor proporciona para cada um de nós. Fique com as meninas na Europa, com o processo que elas estão fazendo, para a honra e glória do seu santo nome, e as tragam de volta em segurança. É isso que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Querido e amado Deus, estamos aqui reunidos novamente para pedir licença para entrar na tua presença, Senhor, para pedir perdão pelos nossos pecados, pelas nossas obras, por tudo aquilo que nos afasta de ti, meu Pai. Por favor, meu Pai, tenha misericórdia de nós. Não sabemos o quanto somos falhos, meu Pai. E que o Senhor possa, meu Pai, abençoar, meu Pai, através do teu Espírito Santo, Pai, em nome do Senhor Jesus, meu Deus. Senhor, meu Deus, eu agradeço pela oportunidade de estar participando dessa sala, aprendendo cada dia mais, meu Deus. E te agradeço, meu Pai, por estar derramando o teu halos paracleto, meu Pai, sobre a vida dos irmãos, para que nós possamos absorver cada dia mais o que está sendo ministrado nessa sala da congregação. Que só abra nossos ouvidos espirituais, meu Pai, em nome daquele que é o único, suficiente e eterno Salvador, o único que vive para todo sempre, em nome do Senhor Jesus. Amém. O teu reino é de todos os séculos, e o teu domínio subsiste por todas as gerações. O Senhor é fiel em todas suas palavras e santo em todas as suas obras. O teu reino é de todos os séculos, e o teu domínio subsiste por todas as gerações. O Senhor é fiel em todas suas palavras e santo em todas as suas obras. Ele acode à vontade dos que o temem. Atende-lhes o clamor e o salva. O Senhor é fiel em todas suas palavras e santo em todas as suas obras. Salmos 145, versos 13 e 19. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, amém. Deus seja louvado. Obrigada, meus irmãos, por se colocar à disposição do Senhor, independente da situação. O nosso horário está bem avançado. Eu vejo aqui, já são 18:07. Nós não podemos hoje passar das 7. E eu gostaria de ver se alguém tem alguma pergunta, alguma consideração sobre o assunto. Nós vamos aí pelo menos
8, 10 minutinhos, se possível, podemos considerar. E então, nós vamos seguir para os momentos finais. Eu vejo que o pessoal já está saindo, porque eu creio que todos têm aí atribuições e, infelizmente, a gente não pode ficar aqui por muito tempo. Alguém gostaria de fazer alguma consideração? Se não, você também está lá no grupo, pode mandar sua pergunta para um dos administradores, de modo especial para o irmão Roberto. Se não, pode mandar para um de nós e a gente encaminha, e amanhã a gente já abre a sala com ele respondendo, se for o caso de perguntas. Roberto, você gostaria de falar alguma coisa, meu irmão? Eu vou dar só um ponto aqui, meus irmãos, só para ficar claro, porque às vezes para ficar claro, tá? Um outro ponto que a gente pode entender dos 457 a.C. ser o decreto é porque nós temos informações mais do que históricas, nós temos Ellen White também, que nos prova que Jesus foi batizado no ano 27, certo? Então, você faz 483 anos para trás, vai chegar no decreto, tá bem? Aqui são algumas formas que nós podemos chegar nesse decreto, tá bem? Porque o problema é o início. O pessoal gosta de pôr no primeiro, gosta de pôr no segundo e não no terceiro. E aí, quando faz isso, não vai bater as 70 semanas da maneira correta, tá bem? Então, por exemplo, se a gente colocar no primeiro decreto e colocar 490 anos, Jesus ainda era criança. Então, não pode ser. Tá entendendo? Então, com essas nuances, vocês já vão conseguir chegar, olha, é isso, não é isso. Tá bem? Então, 457 é o melhor. Mas eu vou novamente reiterar para vocês. Essas questões das datas vai ter um vídeo lá que eu vou pôr agora para vocês. E aí vocês assistem com calma, porque até os segundos, os minutos, tudo vai bater sincronicamente. Lembra que a gente falou sobre o santuário, lá no santuário, das festas? E as festas bateram perfeitamente na época de Jesus? Tudo certinho, bonitinho, tudo corretinho? Isso acontece também com os 490 anos e com as 2.300 tardes e manhãs. Então, Deus é um Deus matemático. É um Deus que gosta das coisas corretas nos seus últimos mínimos detalhes. Bom, só para deixar mais um ponto aí para que vocês possam não ter dúvidas do 457. Amém. Muito obrigada, irmão Roberto. Eu fico muito feliz e agradecida a Deus. Meu coração aquieta a cada vez que eu vejo o Espírito Santo trabalhando de uma forma tão viva, tão singular como foi hoje. Eu estava aqui a colocar o ano bíblico em dia, acordei às 3 e não voltei a dormir, e aí estava aqui me organizando para colocar o ano bíblico em dia e perdi o horário da sala. Quando eu olhei, que eu tentei entrar na sala, a sala não estava aberta, e eu falei, pronto, fui lá, já vi que tinha várias mensagens do grupo, dos organizadores, e eu fiquei a pensar, eu falei, vou orar. E orei, falei, meu Deus, tu sabes o porquê. Tentei contato e o Senhor fez da forma como Ele quis fazer e as coisas foram resolvidas e a mensagem foi dada para quem precisava ouvir, assim eu creio, e aqui estamos nós. E eu não vejo nenhuma mãozinha levantada, eu acredito que todo mundo está como eu, reflexivo. Eu agradeço a Deus porque realmente é uma mensagem forte, onde nós precisamos de muita oração para compreender, mas uma certeza eu tenho, nós vamos compreender o que precisamos, porque Deus fez uma promessa, nenhum dos seus filhos que quiserem vão se perder por falta de conhecimento, porque Ele vai dar se você buscar, e se você está aqui, é porque Ele vai te dar o que você precisa para ser salvo. E somos um instrumento nas mãos dele.
Você só vai precisar disso daqui se você quiser se colocar nas mãos do Senhor para mostrar isso daqui para alguém, para você saber explicar para alguém. E certamente você vai precisar, porque eu creio que você, como eu, tem alguém que você deseja ver no céu. Tem alguém que você ora para adentrar os portões celestiais. E se você ora por esse alguém, ele precisa saber dessa mensagem. E você precisa ser uma atalaia do Senhor para levar essa mensagem. Porque talvez esse alguém não vá ouvir o irmão Roberto, não vai ouvir nem pela sala da consagração, nem pelo YouTube, não vai ter outro instrumento senão você a falar para essa pessoa. Então, que Deus possa ter misericórdia de mim e de você. E que nós possamos abrir os nossos ouvidos para que Deus coloque na nossa mente a mensagem que nós necessitamos, para que vejamos também outras pessoas conosco na Canaã Celestial. Vamos orar? Alguém gostaria de fazer a oração final? Quem gostaria? Eu posso, Juninha. Não vejo nenhum. Obrigada. Obrigada, Cris. Deus seja louvado. Pode orar, minha amiga. Na sequência, teremos o hino final e desde já eu quero agradecer a paciência, a compreensão, a presença de cada um que está aqui, que esteve, e certamente teremos outros que ouvirão pelo YouTube. Que Deus possa abençoar cada um de vocês e amanhã estaremos aqui novamente, pela graça de Deus e as orações de vocês, às 5 da manhã, em nome de Jesus. Amém. Pode orar, minha amiga. Maravilhoso Deus e Pai, somos imensamente gratos ao Senhor, meu Deus, porque o Senhor é bom. O Senhor tem tido toda a paciência, o Senhor tem tido todo o cuidado para conosco, para que possamos entender a Tua palavra, meu Pai. O Senhor tem aberto todas as portas, meu Deus, que nos permite acessar, meu Deus, o Teu trono de graça. Muito obrigada pela providência hoje tomada, aqui depois daquele problema no início. O Senhor, meu Deus, resolveu com a Tua mão poderosa, meu Pai. Nós somos gratos ao Senhor, louvamos o Teu santo nome, porque o Senhor tem permitido a Teus filhos dar andamento à Tua obra, meu Pai. Não sabemos até quando, Senhor, vai nos ser permitido isso, porque os poderes do mundo, os poderes das trevas estão trabalhando também ativamente para que esses momentos possam acabar. Mas enquanto houver a mão do Senhor a trabalhar em nosso favor, nós podemos dizer que somos abençoados, somos edificados, meu Pai, com essa mensagem que tem sido trazida aqui para nós. Muito obrigado por tudo, obrigado pelas pessoas que estão na direção dessa sala, que têm trabalhado ativamente, diligentemente, para que nunca falte o pão quentinho aqui, meu Deus, na escolinha do Cristo, para os teus filhos. E clamamos ao Senhor, meu Deus, continue, meu Deus, trabalhando em nosso favor, para que essa mensagem, meu Deus, seja dada ao mundo. Nos capacita, Senhor, para que possamos ser atalaias, assim como a tua filha falou. Nos capacita, dá-nos entendimento, dá-nos, meu Deus, uma mente clara, limpa a nossa mente e o nosso coração, Senhor, para que a tua palavra seja cravada em nós e que nós possamos transmiti-la, meu Pai, ao mundo que perece em trevas, meu Pai. Em nome de Jesus, continua abençoando o irmão Roberto, sua família, cobrindo ele com teu manto sagrado, protegendo de todas as armadilhas do mal, Senhor. A cada um de nós, que o Senhor nos dê forças e fé suficiente para continuar perseverando nesse caminho, meu Pai, que é o caminho da salvação. Que o Senhor continue nos dando um bom dia na tua companhia e amanhã nós possamos estar aqui todos reunidos novamente para ouvir a continuação dessa mensagem que é tão pertinente para os nossos dias, nós possamos compreender, meu Deus, profundamente essa profecia que o Senhor deu para o teu filho e que a nós hoje está sendo revelada, para que nós possamos conhecer o tempo que nós estamos vivendo e nos preparar, meu Pai, para os eventos finais que logo virão, meu Pai. Nos dê sabedoria, nos capacita, nos protege, nos fortalece. É o que eu te peço e agradeço em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que vive e reina para todos sempre. Amém.
Amém. Bom dia a pessoal. todos. Deus abençoe. Deus abençoe a todos. Até amanhã. Até amanhã, pessoal. Obrigada.